Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estamos aqui com Estevan Sartorelli. Ele é CEO e cofundador da Dengo Chocolates. Estevan, seja bem-vindo. Olá, Vitor. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com todos os que nos ouvem. Estevan, a Dengo já está hoje com quantas lojas? É uma boa pergunta, às vezes até a gente se perde. Estamos hoje com 25 lojas, 3 anos e 8 meses de existência como negócio de impacto social. Então, para a gente começar um pouquinho, são 25 lojas. A gente sabe que o Brasil é um país continental. A gente sabe que muita gente ainda não sabe o que é a Dengo. Então, eu quero começar pelo ponto mais simples. O que é a Dengo e como que ela nasceu? Até se você me permite, eu vou dizer para alguns o que é Dengo. Quando a gente abriu o negócio, a marca, alguns perguntavam, mas afinal, o que é Dengo? Dengo é uma palavra brasileira que tem significado de carinho, afeto, cuidado. Tem muita coisa boa associada com dengue. E por a gente acreditar que o mundo precisa de tudo isso e mais um pouco, é que a gente batizou a marca com essa palavra tão carinhosa e tão querida que é dengue. E o que é a dengue? A dengue, lançada em 2017 como um negócio de impacto social, é uma marca de chocolate brasileira que busca gerar renda para pequenos e médios produtores de cacau de qualidade no sul da Bahia. Nós buscamos, Vitor, fazer isso como, né? No campo, duas ações centrais. A primeira delas, e a mais importante no que tange a engajar esse produtor, é por pagarmos um prêmio de preço ao cacau de qualidade. Quando o produtor fornece a Dengo um cacau que atinja critérios mínimos de qualidade ou superior, ele recebe um prêmio de preço acima de bolsa de valores, onde o cacau como commodity é negociado, que varia de 70% a 160% acima de bolsa de valores. E por que nós fazemos isso? Porque nós acreditamos que valor compartilhado e transferência de valor é uma das melhores formas, se não a melhor, de a gente gerar cadeias mais sustentáveis, mais justas e corretas. E a outra atuação que também fazemos, isso é uma parte mais não monetária do que monetária, como a primeira mencionada, Vitor, é uma disseminação de boas práticas de pós-colheita de forma gratuita a quem quer que queira aprender a produzir cacau de qualidade. E tudo isso numa relação muito transparente, verdadeira, na qual nós não geramos nenhuma dependência do produtor. Ele não é um produtor exclusivo. Ele vende a Dengo se ele desejar e quando desejar. A gente acredita que uma cadeia de cacau próspera envolve o produtor ter direito à escolha de quando, como e quanto ele vai fornecer a quem ele melhor desejar. Então, nas Dengo, nós dizemos que a voz final é do produtor e o produtor ele é o nosso primeiro cliente. Se ele está satisfeito, nós estamos felizes. Se ele está insatisfeito, a gente fica também preocupado e a gente faz de tudo para adensar e melhorar isso no dia a dia. Como curiosidade, apenas no último ano, a gente conseguiu evoluir a renda dos pequenos e médios produtores numa média de 25%. Isso é muito num país ou num período de pandemia como a gente viveu. Isso se deve principalmente à agregação de prêmio de preço e seguido de uma maior produtividade ou um maior fornecimento de cacau de qualidade. Mas alguns devem estar se perguntando, né, por que a Dengo faz isso? Né? Por que é necessário isso? Para o nosso conhecimento, 3/4 do cacau disponível do mundo vem da África, de 2 países principalmente, Gana e Costa do Marfim. Nesses 2 países, um produtor vive em média com 0,58 centavos de dólar por dia.
Isso é 25% do mínimo de living income, ou de renda mínima desejável para viver nesses países. Um recente relatório divulgado pelo setor de cacau, que é o Cocoa Barometer de 2020, mostra que apenas 9,8% dos produtores na África atingem a renda mínima de living income. Lembrando que living income não é meta, deveria ser o piso, o mínimo que se espera. No Brasil, a situação é bem melhor, mas muito aquém de uma vida decente. Só no sul da Bahia, existem mais de 16 mil pequenos produtores de cacau, e mais da metade deles vive com cerca de R$ 1.600 para sustentar uma família de 3 a 4 pessoas. Isso dá-nos uma renda per capita de cerca de R$ 400 por mês. E o cacau nessas famílias é a principal fonte de renda. Eles vivem do cacau e para o cacau. Então, quando pensamos nesse negócio, Vitor, nós pensamos na importância de como nós podemos fazer um chocolate com mais qualidade, mas que não passe só no sabor para o cliente final, mas que tenha um gostinho de sabor ético, justo, correto e delicioso em toda a cadeia. Eu vou pegar esse último gancho que você falou dos produtores e eu quero explorar isso aqui um pouquinho mais na nossa conversa. A gente sabe que toda a cadeia do cacau, como você mesmo citou agora alguns exemplos, ele tem um impacto social, consequentemente também tem um impacto ambiental. A gente falava aqui antes da gente começar nosso bate-papo que o chocolate ele só não entrou no radar dos alimentos não sustentáveis porque é o chocolate, né? Mas vocês optaram por focar nos pequenos produtores. Um exemplo dela é a dona Osana, que é de Camamu, na Bahia. E aqui eu já pego o gancho de vocês terem focado ali no sul da Bahia, né? Então eu quero falar um pouquinho por que focar nesse pequeno empresário, claro, nesse pequeno produtor, aliás. Você começou a nossa conversa falando que a Dengo é um negócio de impacto social, mas por que focar nesse público ali e qual que é a diferença que faz para uma sociedade, para uma pequena comunidade, por exemplo, de ter essa preocupação que a Dengo tem com eles? Ótima pergunta. Tipicamente, a atividade cacaueira no mundo é de pequenas propriedades, na África e no Brasil. Apenas para curiosidade, mais da metade das propriedades de cacau não tem mais de que 20 hectares, e 32% delas não tem mais de que 5 hectares. 92% das propriedades têm menos de 100 hectares, que é considerado ali um pequeno a um pseudo médio produtor. Então, tipicamente, a atividade cacaueira já é feita por agricultura familiar, pequenos e médios, modelos de meieiro ou não meieiros, que é aquele modelo de parceria, na qual, às vezes, o dono da terra, ele fatia, né, 50-50, ou uma outra equação, 50-50 ou não, o resultado da venda do cacau no ano. Então, como dito, Vitor, ele já é naturalmente uma atividade em que é feito por pequenos e médios. E a atividade cacaueira, ela é uma atividade que tem uma intensividade de mão de obra. É muito dependente de mão de obra. Não é fácil você pensar em modelos como algumas outras commodities brasileiras de automatização de colheita. Ainda mais quando a gente fala, no caso da dengue, em que 100% do nosso cacau vem do sistema Cabruca, o sistema agroflorestal no qual o cacau é plantado debaixo da floresta ou da Mata Atlântica. E aí vem outra beleza do modelo, na qual a gente chama de conservação produtiva. O que é isso? É que a gente gera renda para a família que vive da floresta, mas preservando e mantendo a floresta de pé. Então, quando a gente olha esse pequeno produtor, se não bastasse esse contexto já histórico de ser naturalmente muito pequeno,
Quando você faz contribuições de impacto, para quem tem muito pouco, é muito, né? Às vezes a gente pode falar, Vitor, o que seria 25% para quem já tem muito? Talvez é muito pouco, né? Uma flutuação de bolsas de valores que não vai mudar em nada o status quo da pessoa. Mas 25%, uma família que hesita se o filho vai para a escola ou não, se vai ter café da manhã, almoço e janta, é muita coisa. São pequenas contribuições, mas que dizem muito na rotina do dia a dia dessa família. E isso nos encanta, perceber que a gente pode contribuir para a transformação dessas pessoas numa relação que não é caridade, diga-se de passagem. Não é que nós estamos fazendo aquilo como uma doação ao produtor, não. Ele, em contrapartida, ele está entregando um cacau de altíssima qualidade. É uma troca madura, na qual ele fornece um cacau que é substancialmente melhor do que um cacau commodity, e, em troca, ele recebe mais pelo cacau. Apenas por curiosidade, Vitor, no último ano, o prêmio de preço médio ao produtor, que foi aquele valor que a gente pagou acima de bolsa ao produtor, foi em torno de 84% acima de bolsa. É muita coisa. Somos hoje um dos principais pagadores de prêmio de preço de cacau no mundo. E por que a gente faz isso? Porque a gente acredita que, sem dúvida, projetos sociais, filantropia faz parte de toda a sociedade que tem menos. Mas a gente acredita que não há coisa melhor do que os negócios para transformar a realidade socioeconômica e ambiental de um país. A gente acredita muito na força dos negócios, principalmente dos negócios de impacto, para gerar em perpetuidade a transformação. Você muda a cultura, você muda paisagem, você muda realidades. E mais do que isso, se promove a outros a irem junto. A gente diz que a Dengo, mais do que ser marca, é negócio de impacto. E mais do que ser negócio de impacto, é um movimento, para qual outras empresas olhem para a gente, percebam na gente um exemplo a ser seguido e que possam também nós aprender com eles em outras características que tanto fizemos, né? Os desafios da cadeia cacaueira são tamanhos, e não por menos outras cadeias alimentares ou produtivas também a têm, que não será feito de um ato heróico de uma única marca ou de um único negócio. Mesmo que todos os negócios empenhados juntos, já não vai ser fácil. Então não é fruto de um heroísmo. O que existe sim é boa vontade, boa motivação, boa energia, canalizada, Vitor, para que a gente possa deixar para a geração que aí está uma sucessão de cadeia. E que perceba que o campo, sim, a gente pode olhar para o campo, olhar para a floresta e ver eles como não só floresta em pé, mas como algo que pode conviver com o homem, com uma economia, com uma agricultura regenerativa, com uma economia circular, em que carbono, em que o homem, em que cadeias agrícolas e alimentares estejam envolvidas e convivendo em equilíbrio, né? Isso é possível. A Dengo é uma das provas disso, né? E vale mencionar, Vitor, que quando a gente coloca a questão da qualidade, é exatamente essa qualidade que leva o consumidor também a ter um produto mais saudável. Por quê? Porque quando você tem um cacau de alta qualidade, o cacau de alta qualidade ele é pré-requisito para um chocolate de alta qualidade. A gente não pode falar hoje de qualidade desvinculando qualidade de saúde. E, infelizmente, é muito comum ainda, em fruto de a gente ter ainda vários defeitos no cacau bulk, no cacau commodity, a indústria se utilizar de alguns subterfúgios, como a torra elevada, ou como a adição de vanilinas ou baunilhas ou outros aromatizantes, para atuarem como pacificadores ou neutralizadores ali desses efeitos negativos. Então, hoje, nós temos uma formulação muito purista, que é cacau, açúcar e ou leite, quando a gente tem uma fórmula ao leite, e nada mais. E toda a riqueza vem da qualidade do altíssimo cacau que o produtor fornece. Ele é o protagonista. O mérito de ter um bom chocolate se deve a ter um bom cacau. E não existe bom cacau se não tiver produtor feliz e engajado em produzir cacau de alta qualidade. Então, nós acreditamos muito nessa ótica do plural e dualista. A gente olha sobre uma ótica do produtor, como que a gente pode gerar mais negócio a ele, e sobre uma ótica do consumidor, quando a gente diz inspiramos quem consome,
nós buscamos muito combinar sabor com saúde. Chocolate não precisa ter gosto de remédio. Aliás, vale aqui um parênteses, né? Nós temos uma tradução não muito feliz do Dark Chocolate para o português. Então, a gente traduzir Dark Chocolate para chocolate amargo gera, às vezes, uma má compreensão em parte do consumidor de que o bom chocolate, o bom chocolate saudável, é aquele chocolate que apresenta, às vezes, um amargor em suas formulações. E amargor é defeito no chocolate, vem de um defeito do cacau. A melhor tradução, talvez, seria um chocolate intenso, que tem maior concentração de cacau. E o cacau é um superalimento. Então, quando a gente opta por consumir um chocolate que leva maior percentual de cacau, por que é bom? É bom porque é bom para a nossa saúde, acima de tudo. E mais cacau vai levar menos açúcar. 2. É bom que gera mais demanda por cacau. E mais demanda por cacau gera mais negócio para o produtor de cacau. Então, é bom para o campo e é bom para a boca. A gente diz que toda vez que você escolhe um chocolate que gradualmente você vai adicionando a sua concentração, isso faz bem para a gente e para o próximo. Dificilmente a gente vai sair de um cacau ou de um chocolate de baixíssima concentração de cacau para um chocolate de altíssima concentração. A gente não acredita nos movimentos bruscos e radicalistas. O que a gente acredita é uma gradação paulatina, de pouco em pouco, né? Por exemplo, né? Muitos de nós, quando éramos mais jovens, a gente tomava um vinho que hoje a gente às vezes bebe uma taça e fala, não sei como eu tomava isso, era muito doce para mim, né? Isso vale não só para o vinho, isso vale para o queijo, isso vale para o café e para as outras tantas categorias gourmetizáveis que temos, né? Isso não é diferente para o chocolate. Então, o chocolate, ele passa, sem dúvida, por um processo de gourmetização, como a gente viu nas cervejas artesanais, nos vinhos e outros, é algo natural. Mas ainda, a gente tem uma grande dificuldade, que talvez esteja um pouco aquém na nossa categoria em particular, que é a valorização desse produto. Hoje, a gente está disposto, às vezes, a pagar mais do que R$ 100 numa boa garrafa de vinho, mas dificilmente o consumidor ainda está disposto a pagar um pouco mais de R$ 10 por uma barra de chocolate. E é inegável que a gente, quando tem um produto que é demasiadamente barato, nós estamos externalizando alguns custos ambientais ou sociais. Não é por menos que, às vezes, eu acho que qualquer um de nós aqui já teve essa constatação, que às vezes circular numa gôndola ou num ponto de check-out de supermercado, perceber às vezes que a gente tem uma barra de chocolate que está mais barata do que um refrigerante que leva 99% de composição de água. Então, o que eu coloco é, cacau, ele precisa ser maior valorizado, mas valorizando ele por uma resposta de qualidade que traga de fato ao consumidor uma entrega superior. A gente acredita muito na qualidade, acredito também na produtividade, tá? Não acho que é um modelo ou, é um modelo E. O binômio da receita do produtor, do crescimento e desenvolvimento dele, passa por ele produzir qualidade, que resgata ele reputação, orgulho da cadeia, e gera ali um cash flow, um fluxo de caixa sem demanda de necessidade de capital extra de investimento, uma vez que produzir cacau de qualidade nada mais é do que processos com conhecimento. E o conhecimento hoje está cada vez mais disponível nos meios digitais de forma gratuita. E ele é um grande motivador para o trabalho de produtividade também. Eu acho que ele não é menos importante, mas eu geralmente coloco que a melhor forma de se reengajar desse binômio ocorrer é começando pela qualidade e em seguida engatando a produtividade. Porque a produtividade é algo que é determinante para uma rentabilidade dos negócios. Quer seja uma fábrica, quer seja um produtor, quer seja uma pastelaria, né? A gente precisa de todos ali imbuídos em vender mais, tem que ter sem dúvida, uma equação de qualidade como início. Acho que é a forma mais suave de reconquistar essa paixão pela produção de cacau de chocolate de qualidade. Estevam, aqui, antes da gente continuar, vale um comentário pessoal. Depois que eu experimentei chocolate com cupuaçu, eu não quis outra coisa. Então, assim, isso que você falou sobre o amargor é muito interessante,
porque a gente está acostumado a um chocolate totalmente diferente, né? Quando a gente tem larga escala e tudo mais. E, e o chocolate não precisa ser assim. Eu faço um paralelo aqui. Eu também sou muito fã de café e estudei muito durante a vida e tudo mais. E a gente aprende também que o bom café, ele não é igual o café que a gente está acostumado a comprar no supermercado. Ele é muito diferente. O café mesmo, ele tem a sua própria doçura, né? Mas, enfim, era só um comentário. Para quem ainda não conhece o chocolate cupuaçu da Dengo, eu sugiro conhecer. Então, Vitor, acho que você traz um ótimo ponto. A verdade, isso não é muito diferente do que eu passei também nesse processo, né? E todos nós aqui, como consumidores brasileiros, passamos. Não é uma questão de ignorância, né? De fato não é. Mas é de fato uma questão de a gente não teve a oferta, a disponibilidade daquele produto para conhecer antes, né? Isso aconteceu no café, tem acontecido no chocolate. E que envolve uma conscientização, né? Essa conscientização não é unidirecional, ela é algo coletivo, né? Vem aí de um compartilhar. Como você brincou, por exemplo, Estevam, hoje eu sou talvez um apaixonado por chocolate, por cupuaçu, né? O que a Dengo tem combinado cupuaçu, banana e outras frutas da floresta, outras frutas ou especiarias brasileiras em seu chocolate? A nossa lógica é sempre pensada no produtor no centro. Então a gente pensa como a gente pode gerar renda marginal e adicional à cadeia do cacau. Então a nossa bananinha, por exemplo, não vem de um fornecimento de uma CEAGESP, por exemplo. Nada contra, tá? Não estou fazendo aqui críticas ao modelo. Mas a gente gosta de trazer uma relação direta de impacto ao produtor. Então, por exemplo, a bananinha, o cupuaçu que vão em nossas receitas, eles estão ligadas a produtores de cacau ou pessoas que estão próximas desses na comunidade. E a gente acredita que essa conexão cada vez mais próxima de quem consome, de quem produz é chave, né? A gente precisa saber quem está por trás das coisas. É tão gostoso quando às vezes você fala assim, poxa, eu tenho saudade daquele doce que a minha avó fazia, né? Ele era bom, não era só porque ele era um bom doce. Você sabia também quem estava por trás. E você sabia o quão bem fazia para sua avó, ou para o seu amigo, ou para quem seja, quando faz aquele prato, aquela comida, aquela feijoada, ou o que seja. Você dá valor não só pelo ingrediente que está à mesa, mas por tudo que está envolvido naquele processo. E vale ir além aqui, Vitor. Você me fez lembrar uma questão, né, que às vezes a gente desconecta essas cadeias de um consumo alimentar. Eles me perguntaram, né, qual a minha visão sobre o alimento do futuro, né? Eu digo que o alimento do futuro é a comida do passado. E para alguns pode parecer um tanto frustrante, uma visão até míope disso. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é, comida de verdade, não tem duração, shelf life de 12, 24 meses, 48 meses. Comida é perecível. Ninguém quer comer feijão velho aqui. Então, significa que comida de verdade, de fato, vai ter duração. Se você não tiver uso de químicos, ela vai ter uma menor duração. E sabor igual, né? Tipo, não é diferente. Você nunca faz dois doces com o mesmo sabor e com a mesma entrega. Eles vão ter ali um inverso, eles vão ter uma similaridade. Mas tem o dia, tem o humor, tem o tempero, tem a variação do estado de espírito, seja o que for. No cacau não é diferente. A natureza não tem receita. Ou seja, mesmo que você produza dois lotes numa mesma gleba por um mesmo produtor, você vai perceber no cacau, assim como acontece no vinho e em outras categorias, que você vai ter sabores e entregas diferentes. E ser diferente não é ruim. Certa vez eles perguntaram na cadeia, poxa, como que a Dengo lida em termos de processo com essa flutuação, né, com essa diversidade, né? E é tão comum na indústria a gente pausterizar isso numa entrega por meio de químicos, né? O que a gente sempre acreditou é que isso que, vez ou outra, a grande indústria possivelmente vê como um defeito, é exatamente aí onde a gente enxerga as virtudes do cacau. Você poder experimentar e conhecer que chocolate 70% não é um só, nunca vai ser um igual ao outro,
Cada lote vai ter sua surpresa, alguns vão ter notas mais florais, outras notas mais frutadas, outras notas mais tostadas. Faz parte da beleza de uma natureza tão diversa da qual a gente extrai o cacau. Daria para a gente falar sobre futuro da alimentação aqui, enfim, daria um programa de 3 horas tranquilamente. Mas eu vou deixar esse espaço aberto para a gente gravar um próximo podcast. Eu quero focar nas pessoas hoje. Quero focar um pouquinho em introduzir quem está ouvindo a gente hoje, o que é esse universo da Dengo. Eu me coço aqui porque eu falei tanto sobre agricultura familiar nos últimos tempos, sobre agricultura vertical, então se eu entrar nesse futuro da alimentação que você citou aqui, a gente vai longe. Você falou um termo muito legal, transformação das pessoas. A Dengo tem uma relação muito, além de ser muito próxima com o pequeno produtor, vocês chegam até a ter uma consultoria técnica para as famílias, né? Isso é muito legal. O comércio justo é algo que se fala. A gente brincava aqui antes da gente começar a gravar, que eu escuto isso pelo menos há 15 anos. Mas no Brasil eu sinto que é pouco difundido o fair trade, né, como a gente conhece lá fora. Talvez por uma questão de custo, né? Talvez por uma questão de esforço que muitas vezes as empresas não querem dedicar àquilo. E o que a gente vê como hoje um diferencial da Dengo, que a gente esperava que fosse uma prática da nossa sociedade, é, é isso, é o diferencial da Dengo. Como que a Dengo entra nesse cenário e quais são esses impactos que a gente pode dizer, esses impactos sociais, econômicos, dentro dessas famílias? Você já falou um pouquinho sobre, por exemplo, o que é 25% para uma família dessa, né? Mas, por exemplo, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é essa consultoria técnica, por exemplo, para o pequeno produtor. Como que vocês entram nesse dia a dia do. Eu dei o exemplo aqui da dona Osana lá em Camamu, na Bahia, que está lá produzindo o seu cacauzinho na sua pequena fazendinha e vocês compram isso para transformar num chocolate que vai ser vendido aqui em São Paulo, na maior metrópole da América Latina. Legal, uma ótima pergunta. É uma parte que a gente se encanta muito de falar, porque é onde a gente vê pessoa, vê conexão, né, vê sentido em tudo que a gente faz nos próximos estágios do nosso processo, quer Fabris, quer de comercialização, como uma vertical brand que somos. Mas como começa? Né? A dona Osana, o outro que deseja produzir cacau de qualidade, ele ou pelo boca a boca hoje, ou por interesse de entrar em contato com algum técnico agrícola da Dengue, primeira coisa é receber uma visita do nosso time de técnicos. E nessa visita, a gente vai conhecer melhor a pessoa, a gente vai conseguir entender se já produz ou não cacau de qualidade, se tem interesse de começar, ou se já fornece. E nós fazemos um cheque de algumas questões ali que são os inegociáveis do nosso modelo. E certificar, a gente sabe que nós não temos com relevância, mas possivelmente na cadeia existem algumas nuances, né? Trabalho infantil, trabalho escravo, condições de moradia, uso de agrotóxicos. A gente faz um cheque de alguns itens para nós nos certificarmos que a gente está construindo uma relação madura e sólida com um parceiro a qual nos inspira também. Feita essa primeira visita, Vitor, a gente segue para a parte mais mão na massa mesmo, que é produzir o cacau de qualidade. Dando suporte ao produtor ou aos vizinhos deles, às vezes em alguns grupos de visitas, ou mais individualizada, a depender da região do produtor, a gente acompanha alguns lotes de produção de cacau de qualidade. Obtido esses primeiros lotes, que passam desde a colheita, fermentação e a boa secagem, a gente solicita ao produtor uma amostra, uma pequena amostra daquele lote, que é encaminhada ao Centro de Inovação de Cacau, que fica na Bahia, na Universidade Federal da Bahia e na UESC, em parceria. É uma iniciativa público-privada que tem aí o objetivo de promover conhecimento técnico científico e disseminar conhecimento em cacau na região.
E o SIC, ele realiza ali uma amostra, de uma forma bem simplista, é como se fosse um hemograma do cacau. E esse hemograma de 2 ou 3 páginas, ele apresenta ali alguns critérios, como pH, umidade, fermentação e outros atributos daquele lote, daquela amostra. Em cima dessa amostra é que temos critérios de qualidade. E esses critérios, eles possuem um range de prêmio de preço, que vai determinar o quanto que aquele cacau ele vai ser maior ou menor precificado em relação ao preço da commodity no dia do interesse de venda. É uma relação muito transparente, muito igual a igual, não há uma subjetividade, uma intencionalidade de favorecer ou desfavorecer o produtor, e tentar extrair dele uma melhor relação. Não há um movimento de agirmos, por exemplo, como uma trade que está mais aberto em comprar em momentos de baixa, menor propenso a comprar em momentos de alta, que seria até contraproducente ao modelo. A gente quer gerar agregação de valor do produtor e a gente tem um movimento que ocasionalmente só comprasse cacau em momentos de baixa. Então, como já dito, a gente compra o cacau do produtor, desde que ele atenda os critérios mínimos de qualidade, no momento e quando ele quer vender, a quantidade que ele também quer fornecer. Não há nenhuma relação de dependência, muito pelo contrário. A gente acredita num modelo de interdependência. Sem dúvida, a gente depende dele para produzir chocolate, né? A principal ingrediente de nossas formulações é o cacau. E a Dengo não possui fazendas, né? A Dengo trabalha com essa promoção dessa rede de produtores, as quais fornecem muitos outros já, até para outras marcas ou chocolateiras no Brasil. Estevão, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo aqui. Eu adoraria continuar falando sobre cacau e chocolate, mas o horário não nos permite. Então, eu gostaria de, para a gente seguir para o encerramento, deixar aberto para você dizer, para quem está nos ouvindo, conhecer a Dengo, contar um pouquinho mais aqui do que vocês esperam gerar de impacto social para o futuro. Opa, obrigado. Agradeço bem, viu? O que eu acho que vale compartilhar como uma reflexão, um convite, né? É cada vez mais, sendo chocolate ou não ele, a gente se perguntar o que está além dele, o que está por trás dele. Então, seja um chocolate, seja uma cerveja, seja um vinho, seja um comestível ou não, o convite que eu faço a cada um de nós como consumidores é que a gente seja cada vez mais consciente. E ser um consumidor consciente não é ser chato ou papo cabeça, não é nada disso. Mas ele dá significado, dá realização, quando você sabe quem está por trás daquilo. O convite que eu faço a todos os que nos ouvem é que procurem saber quem são os produtores que estão por trás do chocolate da Dengo, da concorrência, quem, quem, quem tem ajudado a gerar essa transformação. Isso é chave para a continuidade dos negócios, para a sustentação das novas gerações no campo. E não existe cidade, Vitor, sem campo. Né? Quando você coloca a questão do fair trade, como você mencionou, Vitor, e da própria sustentabilidade, né? Eu percebo, né? A gente ainda tem uma percepção de preço um pouco distorcida já do que os negócios de impacto já têm conseguido realizar. Hoje, é inegável para muitos, às vezes a Dengo tem uma percepção de mais caro do que alguns chocolates da concorrência. E essa percepção, ela não necessariamente é o preço. Por quê? Porque a gente sabe disso. Porque, sem dúvida, quando a gente fala em sustentabilidade, em pagar mais prêmio para o produtor, muitas pessoas podem pensar, mas eu estou pagando mais caro. Se eu não pagasse 85% de prêmio de preço, o chocolate seria mais barato. Isso não é verdade. Nós fazemos tudo isso, pagamos juntos, e quem, a propósito, paga isso é quem consome um drink, né? A Dengo não faz nada sem a puxada do nosso cliente consumidor, é mérito do consumidor do chocolate da Dengo, toda essa mudança, né? A gente consegue pagar 85% a mais para o produtor
produtor, porque a gente repensa a forma de fazer os negócios, porque seria muito fácil a gente falar, mas o chocolate é 85% mais caro do que o café acontece. E não é. Como que a gente faz isso? É integração vertical, aproximando quem produz e quem consome. É uma forma simples, tem uma complexidade de tamanho envolvida por trás, que exige competências múltiplas, desde comercialização, digitalização, apoio ao produtor em campo, know-how de formulação, marketing e outras tantas competências, sem dúvida requer. Mas a gente acredita que negócios de impacto social requerem esse repensar da forma em que as coisas são feitas. Então, o que a Dengo consegue fazer hoje, como que a gente consegue ter um premium acessível, e aí correspondente ao premium nacional, e gerar um impacto tão disruptivo? Porque nós, pela verticalização que promovemos, a gente consegue promover uma redistribuição da agregação de valor ao mercado. E é aí que mora a beleza de muitos dos outros modelos, dos últimos outros negócios que têm surgido nos últimos anos em cadeias correlatas. Então eu quero agradecer, Vitor, ao teu convite, aos que nos escutam, pelo tempo aí de a gente contar um pouco mais a história da Dengo. Ficamos muito felizes com esses 3 primeiros anos da marca e deixo aqui meu convite. Aqueles outros tantos que ainda nos conhecem, que vão conhecermos uma de nossas lojas, no dengo.com.br. Eu tenho certeza que nós não vamos decepcionar tanto a boca quanto o coração daqueles que nos assistem. Estevam, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. É muito legal ver empresas que têm essa preocupação de colocar o ser humano no centro, seja ele o consumidor final ou o fornecedor, que são os pequenos produtores, no caso de vocês. Mas é muito legal ver esse tipo de iniciativa. É muito legal a gente ver como o negócio de impacto social tem crescido no Brasil nos últimos anos. E vocês são um excelente exemplo, porque vocês furam um pouco a bolha do negócio do impacto, estar dentro apenas do universo ali da fundação, do instituto ou de uma organização. Vocês levam isso para dentro, por exemplo, do shopping e mostram que é possível fazer uma empresa com esse pilar essencial e produzindo um produto de qualidade. E ao ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!